Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos iniciando mais uma vez o programa Instituto Calvino. Eu sou o seu irmão em Cristo, Fernando, e está comigo aqui o presbítero Pedro. Por favor, presbítero. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. É com grande prazer que nós estamos aqui mais uma vez na graça do Senhor, e para nós termos mais uma vez a oportunidade de transmitir, né, este programa que são patrocínio da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, né, do Jardim Silva, através do nosso pastor Simão e da sua esposa Siloé. Nós queríamos passar nesse momento, irmãos, já o telefone da rádio, né, e para que os irmãos que quiserem participar, fiquem à vontade. Então, o telefone fixo seria 4203-4009 e o WhatsApp 94-046-8472. E aí fica na dispensação dos irmãos, e nós estamos agora, mais uma vez, o Fernando vai dizer, né, algo a respeito do nosso trabalho de hoje. Amém. Não deixando de agradecer a Deus e agradecer a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo. Um abraço ao nosso pastor Simão, que é o diretor do programa, a sua esposa Siloé, o irmão Antônio, que a gente não vê, eu particularmente não vejo há um tempo. Se estiver nos ouvindo, que Deus abençoe o Senhor e sua família. Irmão Rodrigo, irmão Charles, irmão Luciano, irmão Romário também, irmão Joel, todos os irmãos ali que nos visitam, que frequentam, a irmã Maria, irmã Delfina, todos os irmãos, que Deus em Cristo abençoe grandemente. E algum outro irmão que eu posso ter esquecido o nome, né? Irmã Laurentina, né? Cecília, Laurentina. Adilson, Sérgio, enfim, todos os irmãos da nossa igreja, né? E também do Jardim Silvia, lá o nosso evangelista Maurício, mais seu Pedro, seu Manuel, a Célia, Nailton, né? Enfim, o Idebrando, a sua esposa, e todo aquele pessoal que ali congrega, né? A rua da Igreja Jardim Silvia é a rua? A rua Santa Catarina, 715, Jardim Silvia. Santa Catarina, 715, Jardim Silvia. Fica ali bem praticamente no centro de Imbu, né? Subir na escadaria, você já vai sair em cima na rua Santa Catarina, você já vai dar assim de frente com a igreja. E também, se você tomar ônibus, né, que vai para o Tomé, o ônibus Tomé passa por trás do Jardim Silvia, que também dá fácil acesso à igreja na rua Santa Catarina, 715, Jardim Silvia. Que Deus abençoe. Uma irmã também que tem um tempinho que a gente não vê, a irmã Neuza, sua filha irmã, Laura, que se estiver ouvindo, que Deus abençoe poderosamente, e estamos com saudade das irmãs, né? Uhum. Eu queria também, irmão, mandar um abraço para o presbítero Jeremias, né, que é um grande irmão na fé, companheiro, homem ali para toda a obra, né, para estar ajudando as pessoas. E eu queria mandar um abraço para ele, para sua esposa, né, e seus filhos. Que Deus abençoe eles ricamente. Também um abraço para o nosso irmão Adailton, a Neuza, seu filho Mateus. Que Deus esteja sempre na vida deles. Amém. Os irmãos podem estar ouvindo também a programação pelo aplicativo Rádio Fonte e Vida. E aí os irmãos também pelo aplicativo que tem o mesmo nome, os irmãos também podem estar assistindo ao vivo a live. Todos os irmãos, principalmente da IPB, que permite aí eu publicar no grupo de vocês, igual eu fiz agora há pouco pelo Facebook. Que Deus abençoe grandemente todos os irmãos, meus amigos. Tenho muitos amigos da Assembleia de Deus, presbítero Pedro Paulo,
pastor Janser, pastor Esdras, a irmã Graça, todos os irmãos que comentam aqui no Facebook, meus primos, tem um parente da Bahia, tem um parente em Minas, e alguns comentam no Facebook também. Que Deus em Cristo abençoe vocês através da palavra de Deus, através dessa programação. Amém. Que o foco, o objetivo é o ensino da palavra. Então, aí hoje, né, nós sentindo aí uma pressão desse calor, né? Acho que, e aí eu queria falar com os irmãos idosos, né? Que tem que se hidratar bastante, tomando bastante líquido, né? Principalmente água, porque a água é coisa boa para o corpo das pessoas, né? Então que os irmãos não se descuidem, tome bastante água, né? E se cuida, porque esse calor está muito forte, né? E pode prejudicar a saúde de todas as pessoas. E vamos dar então sequência, irmão? Vamos ouvir um louvor. Logo após já estaremos orando e entrando no ensino da palavra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Come quando Cristo, o amado meu, voltando,
Vamos orar, irmãos, nesse momento, para que nós possamos dar continuidade à nossa programação desta noite. Eu queria convidar os irmãos que estiverem na sintonia, se quiserem orar conosco, né, nesse instante, é a oportunidade de nós falarmos com o Papai do Céu. Oremos. Senhor Deus, ó grandioso Pai, Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por mais esse dia ao qual o Senhor nos concede a oportunidade de poder estarmos aqui, Senhor, na Rádio Fonte Vida, trabalhando, Senhor, em prol do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja nos orientando e ficando junto a nós para que nós possamos fazer de acordo com a vontade do Senhor. Eu queria pedir pela vida do Fernando e toda a sua família, pela vida da Marinéia e os seus familiares, Pai, que o Senhor possa estar visitando, né, os pais deles que se encontram assim, meio abalado, né, por causa da saúde, Senhor. Pela vida da Melícia, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia e cuidar dela, dos pais dela, Pai amado. Pai, cuida da nossa igreja, cuida, Senhor, da vida de cada irmão, cada irmã que necessita da Tua ajuda. Abençoa também esta rádio, Pai, para que ela possa estar sempre com as portas abertas para aqueles que querem trabalhar em prol do Teu Evangelho. Senhor, abençoa a nossa irmã Sara, seja com ela todos os momentos da sua vida, cuida da sua família, Pai. Eu te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mandando um abraço para a irmã Marinéia, irmão Charles, né? A gente lembrou. Eu fiquei em dúvida se eu tinha já falado. E a minha tia Neide, que já participou conosco, sempre liga. Fiz aniversário esses dias. E estava parecendo a princesa lá, toda chique. Que Deus abençoe grandemente. Assim, a mocinha fazendo 18 anos. Foi uma benção. Que Deus abençoe. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 16. Também quero pedir perdão aos irmãos. Além de falar baixo, eu tô com a voz um pouco cansada. A garganta, as cordas vocais já cansada. E minha voz está um pouco diferente, né? Então os irmãos, perdoem e tenham paciência, né? Na verdade, como eu costumo dizer aos irmãos, eu nunca esperei, nunca imaginava estar aqui na rádio, né? Eu tinha uma vaga ideia, mas eu esperava que o pastor ia colocar outro. Mas Deus, Ele, por sua misericórdia, permitiu que estivéssemos aqui. E louvo a Deus também por estar aqui do lado do presbítero Pedro. Vamos ler em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. O senhor pode ler o 13, presbítero? Sim. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Eu de novo? E eles responderam: uns dizia João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa. E conforme nós havíamos falado, nós vamos dar uma pequena pincelada, pequeno resumo, na introdução à Cristologia. Os irmãos podem estar ligando para pedir oração no decorrer, mas o nosso foco não é que só a gente quer falar, cansar os ouvintes, mas o nosso foco é o ensino da palavra, que os irmãos sejam cheios do conhecimento da palavra, que os irmãos aprendam a palavra
e assim sejam libertos através da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? São João 17:17. Diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Cristo também é a verdade, porque ele é a palavra de Deus. Então o conhecimento da palavra é importante. Então por isso que não estamos atendendo os irmãos no ar, para dar um pouco mais de tempo para nós meditarmos no ensino da palavra de Deus. Mas se os irmãos tiverem alguma pergunta dentro do assunto, os irmãos podem ligar no número da rádio 4203-4009. Se a gente não souber também, a gente vai pesquisar e tentar trazer a resposta na próxima programação. Para nós entendermos sobre a cristologia, assim como nós estudamos já aqui no começo a bibliologia, logia, do grego logia, quer dizer estudo, raciocínio, palavra, que vem de logos também. Então, bibliologia, estudo da Bíblia. Nós estudamos já a teologia ou teontologia. Teo, do grego Deus, e logia, que é estudo, teologia, estudo sobre Deus. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a pessoa de Cristo, cristologia. O que é a cristologia? Conforme eu disse aos irmãos, é o estudo de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, seus atributos, sua missão, seu sacrifício, numa visão teológica, numa visão teologicamente bíblica, já que o nosso foco aqui é transmitir a palavra de Deus. E já que agora nós sabemos o que quer dizer a palavra cristologia, nós precisamos entender a importância desse ensino. E aí que entra um pouco a polêmica. Eu confesso aos irmãos, eu acredito que o presbítero Pedro também, que já ouviu muita coisa sobre Cristo que não está na Bíblia e não tem base na Bíblia. E por que isso? Porque as pessoas não aprendem, né? A verdade, né? Elas não aprendem a verdade. Eles às vezes ficam indo... eu acho assim, né? Eu fico imaginando que muitas pessoas gostam de seguir outras pessoas sem saber se ela está indo para o caminho certo. E a palavra de Deus diz assim que um cego, para dirigir outro cego, caem os dois no buraco, né, irmão? Então é por isso que é preciso conhecer, né? É preciso raciocinar, analisar, porque a gente não pode fazer de qualquer maneira, né? A gente tem que procurar, se não sabe, aprender, buscar entendimento, porque... Olha, um cego ser dirigido por outro cego é complicado. Por exemplo, o Senhor quer dizer nessa fala de nós termos cuidado, né? A gente tem que ter cuidado. Mesmo que você está dentro de uma denominação, de uma igreja, procure conhecer a Bíblia, né? Antes de você falar alguma coisa e querer até julgar as pessoas, primeiro olha para você mesmo. Né? Se você está integrado, se você está dentro daquilo que a palavra fala, para depois você dar o seu exemplo, né? Porque seguir exemplo sem conhecer é complicado. Complicado. Os irmãos, desculpa, tá tossindo um pouco. Peguei uma sinusite esses dias, mas graças a Deus estou melhor. Só um pouco de tosse, mas não é Covid não, irmãos. É um resfriado aí que eu peguei forte. Então... É muito importante o ensino da cristologia. Eu já cheguei a ouvir no púlpito pregadores dizendo que quando Jesus, antes de morrer na cruz, ele operava milagres, ele não era Deus. Ali ele estava só como homem. Ele só operava um milagre através do Espírito Santo. Agora, onde está isso na Bíblia, que Jesus em algum momento deixou de ser Deus? Em lugar nenhum. Claro que isso daí é um assunto que a gente vai abordar mais à frente, mas é para os irmãos ver. Isso é uma heresia terrível. Isso é uma heresia dentro da igreja, que nem a igreja católica aceita também. Pra você ver quão grave é isso aí. Só que a pessoa... Obrigado, irmã. A pessoa pega um versículo isolado na Bíblia e texto
fora do contexto, o que é o contexto? Que já falamos várias vezes. É todo o capítulo, é toda aquela história onde tá aquele versículo, tá inserido aquele versículo. Então, texto fora do contexto, o nome já fala, contexto, é pretexto para heresia. A mesma coisa eu escutar uma frase de alguém, mas não sei quem falou. Não tem certeza de onde veio. De qual assunto o cara estava falando. Exatamente. E aí eu falo pro irmão, daí vai soar como outra coisa. Exatamente. Então, irmão, que nem no Evangelho de São João, né? Que diz, né, a origem do Senhor Jesus, não é assim? Porque está escrito lá em São João 1:1, né? Dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Entendeu? E habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória, de glória, e como unigênito do Pai. Então ele não deixou de ser Deus nunca. Nenhum. Ele Tem um é momento, o próprio né? Deus. Sim. Mas aí a gente vê essas aberrações, né? Outros, né? Pegam um texto da Bíblia, começam a implementar. E Calvino mesmo dizia que não devemos ter voz onde a Bíblia se cala. Se não existe uma prova na ciência, na história, se não existe nada comprovado, por que ficar inventando? Aí o pregador fala, não, porque eu quero conjecturar. E aí ele começa a sair fora da Bíblia, entrar na imaginação, especulação, e aí acaba até entrando em heresias, né? Porque ele quis ir além do que a Bíblia permite. Claro que existe estudos que vão explicar algumas coisas que a Bíblia não deixa tão claro, mas se não existe nada que explique, fique quieto, né? É mais fácil a gente se calar e agradecer a Deus, louvar a Deus pela grandeza, soberania dele. E eu louvo a Deus por isso, porque a Bíblia é o único livro no mundo que nenhum estudioso conseguiu esgotar. Nenhum estudioso pode bater no peito e dizer assim, olha, eu sei tudo, eu conheço tudo e sei explicar tudo o que está na Bíblia. Por quê? Deus já deixou assim para mostrar que não é um livro comum, é a palavra dele. A Bíblia é revelada, ela é inspirada, revelada, e é uma maneira que Deus se revela para o ser humano. Então é muito importante a gente estudar sobre Cristo. Às vezes a pessoa não valoriza, fala, não, mas Jesus todo mundo sabe, é o Filho de Deus que veio para morrer. E tem gente, isso daí, com todo respeito a talvez algum amigo nosso católico que esteja ouvindo a rádio, e você é nosso convidado também, está na rua Xingu, número 12, domingo, 16 horas. Mas tem um vídeo que passou muito no Facebook, ô presbítero, da Paixão de Cristo. Somente em Minas Gerais eles fazem aquelas peças, né? Certo. E é muito bonito, muito legal. E aí tem que malhar o Judas, né? Tem que malhar o Judas. Tem que malhar o Judas. O Judas tá malhando. E aí, parece brincadeira, mas um bêbado viu o soldado batendo em Jesus, o bêbado subiu lá, tomou as panelas das pessoas que estavam de canto e bateu no soldado, e o soldado pegou a espada tentando bater no bêbado, e o bêbado saiu na mão com todo mundo lá, porque na cabeça dele Jesus não tinha que morrer, Jesus não podia morrer. Certo. E ele não entendia que era uma peça. Era tão realista que ele ficou enfurecido. Enfureceu. De ver um monte de soldado batendo no homem, o pobre coitado, que todo ensanguentado já. Então, provavelmente, ele também não conhecia a cristologia, né? Não. Porque se ele conhecesse, ele saberia que a morte injusta, a morte de Cristo padeceu, ele tinha que cumprir as escrituras. Ele tinha que tornar maldito o madeiro, né? Ele tinha que ir até lá para o nosso bem. Se Jesus não tivesse morrido, hoje nós não estaríamos aqui. Eu tinha por mim, talvez estaria morto já. Já, não estaríamos aqui não, mas nós estamos aqui porque Cristo vive. Cristo vive, amém? glória a Deus. Então, irmãos, aí, né, nesse raciocínio, quando Jesus pergunta que diz o povo ser o Filho do Homem? Nós estamos falando de pessoas que vai pela fala de outra pessoa que ele não sabe se aquela pessoa realmente tem entendimento. Então diz assim, Cristo foi para os seus contemporâneos
E que poderíamos clamar? Um ser controverso, dificilmente duas pessoas pensavam e dizia as mesmas coisas sobre ele. Muitos daqueles que o viam comendo dizia: eis aí um glutão, né? Mateus 11:19. E ele era este mesmo que, se soubessem, né, que ele se obstivera de comer, dizia: este tem demônio. Muitos daqueles que testemunhavam, né, a operação dos seus milagres dizia: ele engana o povo, ou ele opera sinais pelo poder de demônios. Coisas que nós falamos, né, no decorrer da leitura e tudo, que é necessário, né, analisarmos bastante a palavra de Deus, porque você vê que nesta época lá, né, cada pessoa fala uma coisa diferente. Um dizia que ele era um glutão, os outros falavam que ele era enganava o povo, e assim por diante, né? Hoje em dia, se as pessoas começam a ir um pelo outro assim, sem conhecimento, um fala uma coisa, outro fala outra, e vira aquela coisa que ninguém vai lugar nenhum. Ignorância, né? Ignorância, né? Só os sacerdotes que tinham ciúmes mesmo, inveja, então, né? Com certeza. Seguindo, irmão. Então, é muito importante os irmãos se debruçarem sobre o estudo da teologia sistemática. Agora, mais do que nunca, a igreja brasileira precisa retornar à Bíblia, precisa retornar ao estudo das Escrituras, porque todas essas aberrações que nós vemos aí na mídia, na TV, e de várias maneiras, dentro do movimento evangélico, protestante, ou como você queira chamar, quem é o culpado? Somos todos nós. Todos nós. Nós devemos estudar mais a Bíblia, pregar mais a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aí a pessoa começa a trazer falsos ensinos, e muitas pessoas caem porque não estudam a Escritura Sagrada. Então, essa é uma pequena pincelada sobre a importância da cristologia. Vamos ver agora, através da Bíblia, sobre alguns nomes pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo ele é chamado. Os irmãos, como eu já disse na outra programação, estude o Concílio de Nicéia, que ali o concílio ele sistematizou de maneira simples e clara a doutrina da natureza de Cristo. Estude também o Concílio de Calcedônia, que fala de Cristo, mas também diretamente indica que o Espírito Santo também tem a mesma natureza. Estude esses dois concílios, que também a Igreja Católica aceita, nós aceitamos, somos protestantes, mas nem tudo que a Igreja Católica profere é heresia, é errado. Então nós acreditamos que esses dois concílios foram movidos por Deus. E aí vai mostrar um pouco do ensino de Cristo de maneira sistemática. Mas vamos estudar um pouco sobre os nomes de Cristo. O primeiro nome de Cristo que eu gostaria de citar para os irmãos é o próprio nome Yeshua HaMashiach. Yeshua, para nós, sai como Josué, né? Vem da raiz Yasha, que quer dizer Jeová é a salvação. Esse Jeová a salvação lembra um pouco o nome Oséias, né? Oséias e Josué tem quase o mesmo timbre e é um pouco parecido no hebraico. Tanto que Josué, lá do Antigo Testamento, ele também às vezes é chamado de Oséias. Josué tinha dois nomes, né? No começo ele é chamado de Oséias, depois ele é chamado de Josué. Oséa ou Yeshua, né? Você pode ver que o nome é parecido. E o próprio nome de Cristo mostra a sua obra, a sua missão,
Porque Jeová é a salvação, Ele é a salvação. Hamashia. Hamashia quer dizer o ungido, quer dizer o enviado, né? Que no grego vai vir na palavra Christos, né? E por isso nós chamamos Jesus Cristo. Cristo não é nome, Cristo é um adjetivo, é uma qualidade, é um ungido, um enviado. Por quê? Porque nas profecias, principalmente Isaías 61, fala do ungido do Senhor, fala que Deus iria levantar, Deus iria enviar um ungido para resgatar o povo de Israel, para resgatar através que a salvação, como diz Paulo, vem de Israel. Através de Israel Deus iria trazer a redenção para o mundo. Então, Cristo, ele é ungido. É bem verdade que muitos judeus ainda hoje esperam um outro Messias, né? Eles não acreditam que o Messias foi Jesus Cristo, mas graças a Deus muitos outros judeus já estão se convertendo. Nós sabemos que até o 3º século, antes da igreja se tornar a instituição romana, a igreja era formada, a maioria, por judeus. Por isso que a gente vai ver no livro de Atos, principalmente, quando Paulo ele viajava e achava uma sinagoga, ele entrava dia de sábado e já pregava, olha, o Messias já veio. E muitos ali, judeus, se convertiam na sinagoga. A sinagoga se transformava numa igreja. Uma igreja no sentido não no sentido espiritual, também, mas no sentido físico mesmo. Templo, né? No sentido de templo. Sentido de congregação, né? Congregação. Então, assim, Cristo, ele é ungido. Cristo, ele é o Messias. Às vezes eu fico vendo, tem irmãos que eles procuram pesquisar muitas teses judaicas e aí acaba até esfriando, porque eles pegam pontos de vista judeus, de rabinos, que vão dizer que Cristo não é o Messias. Mas só que, às vezes, esses ensinos, irmãos, acabam sendo unilateral. Acaba sendo um ensino um pouco tendencioso. Porque existem muitos rabinos que vão descrever as profecias, que vão explicar as profecias e vão bater direitinho em Cristo. Só que os judeus que não creem em Cristo, eles não vão pegar esses pontos de vista. Eles vão pegar justamente aqueles que não vai bater com Cristo, para dizer, por exemplo, que Isaías 53 não é sobre Jesus, é sobre Israel. Isaías 61, o ungido, não é Jesus, é Israel. E aí por aí vai. Mas existem rabinos também que vão dizer sim, que ali é o Messias, né? E outra coisa também é que no Antigo Testamento, a gente pode pegar isso em Isaías 53, e eu vou pedir para os ouvintes estar lendo com calma. Não dá tempo a gente ler aqui com calma. Mas Isaías 53 fala do servo sofredor. Ele não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E aí começa a mostrar todo o sofrimento dele, a paixão de Cristo. A palavra paixão é diferente de amor. A palavra paixão quer dizer sofrimento também. E aí, de uma hora para outra, já fala. E ele verá o seu sacrifício, o meu servo, e ficará feliz, o justo. E aí já fala da vitória dele, da recompensa dele e tudo mais. Então, nas profecias, ele não mostra duas vindas de Cristo. Mostra como se fosse uma só. E aí os judeus, por causa disso, eles esperavam que Jesus já viesse instaurar um reino já, restaurar Israel. Judas provavelmente já esperava que Jesus ia se levantar contra o Império Romano. Um Jesus político, né? Tipo o Barrabás. Tipo Barrabás. Um político lá, um revolucionário. Só que a maior mudança começa de dentro para fora. E o fato das duas vindas de Jesus estar de uma vez só colocada no Antigo Testamento, não quer dizer que não seja duas. Ao contrário, é duas. Porque Deus, ele quis assim. Os judeus esperavam Jesus nascer no trono, que Jesus nascesse no tempo de Herodes, e aí Deus, na sua soberania, uma coisa maravilhosa, né? Colocar o filho de Deus para nascer numa manjedoura, cheio de carrapicho, com barulho de animais, quem sabe tinha até inseto ali perto. Com certeza. E você vê que a humildade, né? É uma humildade muito forte, né? Se a gente for
analisar, porque sabe o que acontece, irmão? Esse assunto aí que o irmão falou agora, né? As pessoas não analisam mais, não. Você sabe por quê? Porque Deus, de nos perdoar da teologia da prosperidade, né? O povo fica cego, não olha para a realidade que aconteceu com Jesus. Não olha mais, irmão. Não, se fosse hoje, o pessoal ia querer que Jesus nascesse numa Ferrari. Numa Ferrari. Uma Lamborghini. Não, mas a Ferrari ainda é pouco, né? É pouco, né? Não é não? E outra, né? Por exemplo, ele queria... Vai ter que nascer no tempo de Salomão. Tempo de Salomão. Por aí. É por aí, né? Irmãos, não é fácil, não. Eu queria falar aqui uma rápida fala a respeito sobre quanto ao ministério, né? Aqueles que vinha citando a lei e dizia, esse é Moisés. Aquele que via e o seu zelo em despertar no homem a fé no verdadeiro Deus, dizia, esse é Elias. E aquele que via chorar enquanto consolava os infelizes abandonados, dizia, esse é Jeremias. E aquele que via pregar o arrependimento como meio único do homem alcançar o perdão divino, dizia, este é João Batista. Ninguém, contudo, exceto os seus discípulos, conhecia a sua verdadeira identidade divina. É isso que eu queria mostrar, né, nesta oportunidade, que hoje em dia está acontecendo isso. O pessoal está perdendo a visão, né, da entidade verdadeira de Jesus. Então, irmãos, né, por isso ele pergunta, mas e vós, quem dizeis quem sou? Que eu sou. Né? Essa pergunta aí o irmão falou que Pedro respondeu solenemente, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Cristo respondeu: não foi a carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. Não é lindo? Ainda. Quer dizer, quando a pessoa se humilha para compreender, né? Igual Jesus se humilhou lá na manjedoura, então aí ele vai entender. Foi o que aconteceu com Pedro naquele momento, porque ele acompanhando, né, Jesus, ele percebia essas divergências que existiam, mas ele chegou à conclusão que ele era o Filho de Deus vivo, né? É verdade. E interessante que nesse texto que nós lemos, que o Senhor explicou agora, nós vemos que é só por Deus que a pessoa chega à compreensão que Jesus é o Cristo. Um estudioso, um filósofo, um historiador, até um teólogo que não é crente pode dizer que Jesus existiu. Agora, afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é só se o Pai revelar. Só se o Pai revelar. Só se o Pai revelar. E aí entra a sinceridade, né? E a fé. A fé. E crer, né? Crer que aqui... Às vezes, talvez algum irmão que esteja ouvindo está cansado de pregar para o filho, para a nora, para um parente. Exatamente. E a pessoa não crê. Mas não é por muito falar que você vai ser ouvido. É Deus que trabalha, é Deus que revela. É Deus que vai fazer brotar essa fé, essa graça. E é Deus que vai revelar o Cristo a ele. E aí a pessoa fica até nervosa, né? Puxa vida, fulano conhece a palavra, ouve a palavra, não obedece. E aí, irmão, Jesus, né? Ele quando ele ia ao céu, ele disse para os discípulos, né? Que não ia deixar eles órfãos. Não é verdade? E também disse assim, olha só a visão de Deus. Ele não confiou em outro homem, porque ele confiou em quem? No Espírito Santo. Eu vos enviarei, né? Um outro consolador. No outro consolador. E esse vos ensinará toda a verdade. Não é assim? Verdade. Tem que ser igual nós vimos aqui no texto, né? Espírito Santo, né? Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus, porque, né, não foi homem nenhum, carne nenhuma que revelou a Pedro, né? Mas naquele momento que ele se humilhou
interiormente, né? Para entender toda aquela circunstância, ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, vivo. Meu Deus. Amém? Amém. Vamos para o segundo nome. O nome Filho do Homem. Só lembrando aqui, o nome de Jesus, nós vamos ver em Josué 1:1, né? Que é o nome de Josué, Yeshua. Zacarias 3:1. E o nome Cristo, nós vamos ver 1 Samuel 24, versículo 10. Nós vamos ver Atos 4, versículo 27. E muitas outras referências. Mas vamos pular para o nome Filho do Homem. No Velho Testamento, este nome se acha em Salmo 8, versículo 4. E também em Daniel, capítulo 7, versículo 13. E muitas vezes nas profecias de Ezequiel. E também se acha em alguns livros apócrifos, ou seja, livros da Bíblia Católica. Livro de Enoque, se bem que esse livro apócrifo de Enoque não está nem na Bíblia Católica, né? Só corrigindo. Livro de Enoque, versículo 46 e 62. E o livro de 2 Esdras 13. O senhor achou? Salmo 8, versículo 4? Está aqui. Lê para a gente, por favor. Diz a palavra do Senhor, que é o homem que dele se lembres. E o filho do homem que ouviste. O salmista está falando, né? Quem que somos nós, né? Quem é o filho do homem para o Senhor visitar? Quem é o homem para que se lembre dele, né? É verdade. Mas esse termo aqui, o filho do homem, ele é usado por Ezequiel e por Daniel. Muitas vezes, Ezequiel está se referindo a si próprio, né? Deus está falando com ele, ó filho do homem, desce ao vale de Osso Seco, por exemplo. E ali, quando Jesus, mais à frente, ele se identifica como filho do homem, mais diretamente relacionado com Daniel, que Daniel fala que viu como que o filho do homem vindo das nuvens, na visão que ele interpreta do rei. Ali, Jesus está se identificando tanto com as profecias de Daniel, como essa do Salmo 8, versículo 4, como também as profecias de Ezequiel, e está se identificando como nós, porque Cristo ele é homem também. Cristo, tanto que ele levou, é uma coisa triste, né? Por exemplo, se eu perguntar para todos os irmãos, que lembrança você tem de um ente querido? Provavelmente a maioria vai falar, eu tenho uma roupa, eu tenho uma foto, eu tenho uma lembrancinha bonita. Mas o que Cristo levou para o céu, para se lembrar de nós? O que ele levou para o céu? Ele levou para o céu aquilo que ele mostrou para Judas. É uma coisa que dói no coração, né? Dói. Ele falou, olha aqui minhas mãos, né? E olha o lado aqui onde furaram. Toca aqui do lado, né? É terrível, né? Então, quando a Bíblia fala que ele é o filho do homem, ele está se identificando como homem, como nós também. Assim como nós padecemos, ele também padeceu. Teve fome, teve sede, teve frio. Necessidade igual nós temos, né? Igual nós temos. E eu até me emociono quando eu lembro dessa passagem, né, de Tomé. E a lembrança que Jesus levou mostra a sua humanidade, que ele morreu na cruz por nós. Então, o termo filho do homem é para mostrar que ele, quando veio também, além de ser 100% Deus, também era 100% homem, e foi para o céu num corpo transformado, num corpo metafísico, além da física, além da matéria, levando essa lembrança da humanidade, né? Que é uma lembrança muito triste, né? Muito triste, mas poderosa, né? Que a Bíblia diz que aqui na Terra nós temos um Consolador, que a palavra também serve para advogado e intercessor. E lá no céu nós temos um também, né? Temos. Está do lado do Pai lá, está sentado mostrando à lá as destra marcas. de Deus, não é verdade? Mostrando as marcas. Mostrando as marcas. E isso é muito profundo, né, irmão? Aí você vê aqui nesse mesmo capítulo de Salmo 8, o versículo 5, ele diz assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de toda a glória e de toda a honra o coroaste. Maravilha, né? Quer dizer, humilhou aqui na terra e foi coroado nos céus. E uma coisa para a gente notar, assim como o Maurício explicou aqui muito bem nos dias que ele esteve aqui,
que o livro de Salmos são muito proféticos. Eu mesmo vou falar para os irmãos, antes desse estudo, eu imaginava esse salmo falando só de nós, como falava do homem. Mas depois desse estudo, eu falei, olha, é uma aplicação direta ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Exatamente. Jesus Até, Cristo. por exemplo, outra coisa que aconteceu comigo também é sobre o Provérbios. Às vezes a gente lê Provérbios, a gente acha que ali seria só uma sabedoria de Salomão falando homem a homem. Mas não, ele me indica toda aquela, né? Coisa linda, né? Todas Mostra as falas Cristo. indicando a Cristo, né? É verdade? É verdade. Irmão, coisa linda. estamos vencendo o tempo? Vamos ouvir mais um louvor? Logo após estaremos fazendo a oração. Dá vontade de continuar, né? Mas, Dá, mas aí vamos devagar, né? Deus sabe todas as coisas. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Calvo mais que a neve, calvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Irmãos, nós já vamos pular para a oração, porque o tempo já está esgotando. O presbítero Pedro já está com os pedidos em mãos, dos irmãos que ligaram. Deus abençoe pela participação e estaremos orando agora.
Oremos, Senhor Deus, Pai, meu Pai querido, Sim, Deus. nós estamos felizes nesta tarde, porque o Senhor falou conosco, falou ao nosso coração. Pai, nós recebemos aqui pedido de oração da Regina do Jardim Vitória, né? E Neide de Cássias e a família. Edson, Clima, Saúde, né? É isso? Acho que é. Nelson, Clima, Saúde. Com certeza está pedindo saúde ao Senhor, Pai. Pai Santo, nós estamos na posição. Queremos pegar esses nomes e orar, Senhor, nas quarta-feiras, na nossa igreja. Queremos pedir ao Senhor que coloque Tua mão poderosa sobre estas vidas, Senhor. Com certeza, Pai, se elas crerem que o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, um Deus que ouve o pedido dos seus filhos. Por isso nós intercedemos a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor tenha a sua bondade, da sua graça e que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor. Aqueles que necessitam de saúde, Pai, toca com o Teu dedo poderoso, Pai amado, que eles possam ser curados, possam ser abençoados. Eu oro também pela vida do Davi, Senhor, que está com alergia no corpo e que através da Tua mão ele será curado também, Senhor. Oro por toda a família da igreja, pela programação. E oro também, Senhor, pela vida da Sara, da nossa sonoplastia aqui, que ajuda nós, Senhor. Eu oro pela família do irmão Fernando, ajude ele em todas as suas áreas, Pai. Pai amado, que Teu Santo Espírito esteja recebendo neste momento o nome dessas pessoas, para que eles possam ser alcançados por Ti. Pai, nós oramos pela família da igreja, pela vida do pastor, da sua esposa, e agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e, querendo Deus, até a próxima programação. As considerações? Irmãos, muito obrigado pela sua atenção e até sexta-feira, se Deus quiser, né? Nós estaremos de volta aqui para mais um programa. Que Deus abençoe a todos e a direção da Fonte Vida também. Só uma observação, um abraço para minha patroa, às vezes eu esqueço, e para meus filhos, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou